porque será municiado pelos melhores especialistas no tema. Então, dando continuidade, agora já com a bancada mais presente, eu chamaria para expor o deputado federal Henrique Fontana Júnior, que disporá do prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em nome de quem cumprimento a todos os ministros que compõem a Suprema Corte do nosso país, excelentíssima subprocuradora da República, senhora Sandra Curô, a quem cumprimento também de forma muito respeitosa, doutora Carmen Lilian, secretária deste plenário, e em seu nome cumprimento todos os servidores do Supremo Tribunal Federal. Meus colegas que hoje terão a honra de usar esta tribuna para expor as suas avaliações e pensamentos a respeito do financiamento da democracia brasileira, senhoras e senhores que acompanham esta importante e, do meu ponto de vista, bastante decisiva audiência pública para tratar deste tema, senhor ministro Luiz Fux, que eu considero o tema mais desafiador que a segurança democrática que o nosso país quer ter para o futuro, tema que está ao nosso alcance de ser mudado e, do meu ponto de vista, se não o mais, um dos mais decisivos para a estabilidade democrática do nosso país. Ao agradecer este convite, eu penso que o convite a mim se deve pelo trabalho que acumulei nestes últimos anos como relator desta matéria na Câmara Federal. Então, por isso, de plano, digo que a minha contribuição mais efetiva a esta reflexão que estamos fazendo aqui será a análise do impacto que tem o financiamento privado e nos moldes em que ele se dá sobre a política brasileira a partir da ótica de um parlamentar que disputa eleições, disputou muitas eleições e acompanha a política bastante perto. A temática da constitucionalidade, que é questionada aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil e que termina reforçando tese a qual eu também me filio, porque eu sou um defensor público do financiamento público exclusivo da política brasileira, mas é evidente que a temática da constitucionalidade, eu, por óbvio, devo deixar para aqueles que estão escalados para definir isso, que têm um acúmulo institucional de formação extremamente mais adequado do que o meu para analisar este tema. O ideal democrático que perseguimos no Brasil e em qualquer democracia do mundo ao longo da história é a busca da democracia de iguais, onde o posicionamento de cada cidadão possa, de fato, decidir de forma mais igualitária possível o resultado de uma eleição, e isto está muito bem sintetizado na frase que representa uma das grandes conquistas democráticas da humanidade. A frase simples e densa que diz: um homem, um voto. Infelizmente, o sistema eleitoral do nosso país tem se afastado, e muito, desta premissa fundamental do poder efetivamente distribuído na base da ideia de um homem, um voto. Nós vivemos cada vez mais a democracia do dinheiro e cada vez menos
a democracia das ideias, dos projetos, dos compromissos públicos com o país e das histórias de vida dos candidatos que devem ser avaliadas quando um eleitor e um cidadão vai escolher na mão de quem entregar esta tão nobre e estratégica tarefa que é dirigir um país, dirigir um estado ou dirigir um município. Ser o responsável pela gestão pública, a gestão que importa para a vida de todos nós. As eleições, senhor ministro, estão se transformando numa verdadeira corrida do ouro, onde a política vai ganhando cada vez mais a conotação de ser muito mais um negócio do que efetivamente estar movida pela vocação pública daqueles que exercem a atividade política. O dinheiro compra cada vez mais votos e de forma cada vez mais sofisticada. A CNBB defendeu uma lei que foi uma das poucas leis de iniciativa popular que o nosso país já aprovou, foram apenas 2 até hoje. E esta lei se preocupava em evitar a compra de votos. E eu ouso dizer aqui, respeitosamente, à CNBB, aos legisladores de então, que enquanto nós não definirmos tetos de gasto, e, na minha opinião, enquanto não definirmos o financiamento público exclusivo, ou, pelo menos, retirarmos fortemente o papel que tem o poder econômico do financiamento da democracia de forma privada, as demais leis serão, invariavelmente terão, pouco impacto para evitar este grande tema, que é o tema da compra de votos. Quero colocar alguns números para ilustrar a minha preocupação. Os gastos declarados totais da eleição geral de 2002 para presidente da República, governadores, deputados e senadores, foi de 827 milhões de reais. E em 2010, senhoras e senhores, este gasto saltou para a casa dos 4 bilhões e 900 milhões de reais. Um crescimento de 591% em 8 anos. Um crescimento astronômico, estratosférico. Um crescimento muito difícil de ser suportado por milhares, milhões de concidadãos que seguramente, ao verem o preço das campanhas, se afastam da política. Nós temos, senhor ministro, decisão anterior desse tribunal que suprimiu uma cláusula de barreira sobre a qual eu hoje não vou debater. Mas quero colocar em debate, nesta audiência pública, uma outra cláusula de barreira que é muito maior do que aquela que foi suprimida por esse tribunal, que é a cláusula de barreira econômica. Milhões de cidadãos brasileiros não têm o mesmo direito de concorrer a um cargo público porque não consegue ter acesso ao financiamento para defender as ideias e para defender os princípios que esse cidadão pretenderia durante um certame eleitoral. Faço aqui uma pergunta a todos os nossos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal que julgarão esta DIN. Se a escalada de custos de campanha continuar nesta mesma curva exponencial, ministro Luiz Fux, quanto custará a campanha de 2014? E quanto custará a campanha de 2018? Quantos e quem poderão concorrer a uma vaga de deputado federal, a uma vaga de senador, ou a ter a honra de ser o governador dos seus estados? Se nada for feito para frear este verdadeiro derrame de dinheiro privado na democracia brasileira, nós estamos muito perto
de uma democracia censitária, onde o direito de voto do cidadão vai ser progressivamente suprimido pela força do dinheiro na decisão do certame eleitoral. Quando nós analisamos as 513, eu queria pedir uma água, por favor, as 513 campanhas mais caras a deputado federal na última eleição. E esse trabalho foi feito pela consultoria legislativa da Câmara, que tem trabalhado de forma muito qualificada ao meu lado como relator. Pois bem, doutora Sandra Curô, as 513 campanhas mais caras do Brasil, pego proporcionalmente o número de vagas de cada estado, tiveram sucesso 369 destas 513 campanhas. Segundo dado, quando se analisa os 513 primeiros suplentes, os mais votados que não se elegeram, por exemplo, compare os 31 deputados eleitos do meu estado, Rio Grande do Sul, com os 31 mais votados que não se elegeram proporcionalmente a cada partido. Os que se elegeram gastaram, em média, 3 vezes mais do que aqueles que não se elegeram. Aqui está claro que a força do dinheiro decide boa parte do processo eleitoral. Candidatos, evidente que pontos fora da curva existem, mas quando nós legislamos por um sistema para regular a democracia do nosso país, nós legislamos pela regra geral e não pela exceção. Então, coloco eu para a nossa reflexão, como dizia há pouco, que a cláusula de barreira afastará progressivamente, a cláusula de barreira econômica, afastará progressivamente dos parlamentos e dos governos os candidatos pobres ou os candidatos que tenham uma alta prioridade para defender o interesse dos mais pobres. E a segunda marca forte, nefasta e perversa do nosso sistema eleitoral, que está intimamente ligada à forma de financiar a democracia brasileira, é a marca da desigualdade, que é, inclusive, um dos argumentos que eu, como cidadão, intuitivamente, um médico, um administrador de empresas, que aprende um pouco sobre as leis por ser deputado federal, pelo 4º mandato, mas eu, intuitivamente, apoio, e muito, a tese da ação direta de inconstitucionalidade da OAB, quando levanta que a quebra da igualdade, ou seja, o crescimento da desigualdade, põe em risco princípios da nossa e fundamentos da nossa democracia. A nossa democracia, na minha avaliação, está fraturada. E fraturada no que ela tem de mais essencial, que é a igualdade de oportunidades. Parece inacreditável, mas hoje no Brasil, excelentíssimo ministro Luiz Fux, é totalmente legal, apesar de extremamente injusto, que um candidato gaste 10, 20, 30 vezes mais do que um outro candidato, disputando no mesmo certame o mesmo cargo eleitoral. Porque não há teto de gastos na democracia censitária brasileira. A lei que regulamenta o teto de gastos, que existe, que propõe a regulamentação do teto de gastos, que existe desde 2006, jamais foi regulamentada pelo Parlamento. E eu aqui adianto uma informação em primeira mão, deixei para anunciar nesta audiência pública, que junto com a consultoria da Casa, estou concluindo, nos próximos 4 ou 5 dias, a redação de um projeto de lei para regulamentar limites de gastos, se permanecer o financiamento privado, que haja limite de gastos para cada uma dos cargos em disputa na próxima eleição.
o sistema de campanhas milionárias que nós estamos urdindo no Brasil, ele gera uma competição perversa. Ele gera um verdadeiro cassino eleitoral, onde os candidatos vão dobrando as suas apostas na busca de cada vez mais dinheiro para fazer campanhas. Neste ambiente, cresce a criminalização da política, justa ou injustamente, baseada em fatos ou não, mas me parece claro que o financiamento privado da política a coloca cada vez mais sob suspeição. Quantas vezes lemos matérias que relacionam empresas envolvidas com ilegalidades, colocarem em suspeita todos os políticos que foram financiados por esta empresa ou vice-versa. Eu não suporto mais esta insegurança para fazer política. Esta avalanche de dinheiro privado, financiando a democracia, sufoca ideias, desvaloriza programas, suprime currículos de história de vida, gera uma política que é cada vez mais a política do espetáculo, com excesso de propaganda e falta de debate e conteúdo. O poder econômico, em especial o empresarial, captura boa parte do poder político e quebra o princípio da igualdade e republicanismo que devemos perseguir. Ou será razoável continuar com um sistema em que 100 milhões de brasileiros têm o peso de seu voto e apenas o peso do seu voto para decidir os rumos do país? E alguns eleitores privilegiadíssimos, quem sabe não mais do que 300 ou 400, grandes financiadores que decidem em nome das empresas que, aliás, financiam 75% da democracia brasileira. E com a sua compreensão, ministro, com 3 minutos, eu vou concluir pedindo desculpas a esta casa, porque eu me atrapalhei no começo, mas não quero perder os 3 minutos do conteúdo mais importante que eu gostaria de expressar hoje aqui. Esses 300 ou 400 financiadores podem muito mais, porque além do seu voto, dispõem de milhões para definirem quem terá mais ou menos chance de se eleger. Esse sistema perpetua a desigualdade, ao conferir um poder político incomparavelmente maior aos mais ricos do que aos mais pobres. Mas quem são os grandes financiadores da política brasileira? Via de regra e não por acaso, no essencial e na quase totalidade, são as grandes empresas que têm os maiores interesses para tratar com os futuros governos. Cito aqui as 10 maiores: Camargo Correia Construções, Construtora Andrade Gutierrez, JBS, Banco Alvorada, Construtora Queiroz Galvão, Construtora OS, Banco BMG, Gerdau Comercial de Aços, Contax, Banco Itaú. Esses financiadores têm o poder discricionário e decidem as listas fechadas, fechadíssimas, dos políticos que serão financiados sem nenhum tipo de controle democrático e, com isto, podem direcionar o resultado das eleições de acordo com sua preferência programática, ideológica ou diretamente com seus interesses de negócio. Esses grandes financiadores utilizam a doação oculta, fazem doações cruzadas com diferentes empresas para esconderem a sua face, muitas vezes, da relação entre quem financia e quem é financiado. O lobby e a pressão democrática sobre o parlamento ou governos sempre existiram e são legítimos dentro de uma democracia. O que faz mal à democracia brasileira e a de outros países é que interesses empresariais possam montar suas bancadas dentro do parlamento através do poder de financiar campanhas. Quem decide, por exemplo, os candidatos que a FEBRABAN vai financiar para montar a sua bancada de influência dentro do Congresso Nacional? Não é o povo brasileiro. Estas listas fechadas devem sim preocupar a todos os cidadãos brasileiros. Sonho com um dia em que, depois de eleito um presidente da República, ao responder à pergunta: quem financiou a sua campanha, presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula ou presidenta Dilma,
a resposta possa ser: foi o povo brasileiro inteiro que financiou a minha campanha. Concluo, senhor ministro, porque não deu tempo de colocar todos os meus argumentos, e nunca daria, né, porque essa discussão é longa, mas ela é muito importante para o nosso país. Concluo dizendo que eu não tenho nenhuma dúvida de que a corrupção tem múltiplas causas, que a corrupção não está e nem nasce na política, a corrupção está e nasce na sociedade. Ela envolve, quando ocorre, atores em diferentes campos, na política, no setor empresarial e no setor público. A maioria dos políticos, empresários e servidores públicos são honestos e honrados para exercerem as suas funções. Mas nós temos um sistema que está abrindo e escancarando as portas para incentivar redes de corrupção e a entrada do dinheiro do crime organizado para financiar a democracia do nosso país. Por isto, é urgente, sim, que enquanto o Congresso Nacional, infelizmente, na minha opinião, não consegue o acordo de líderes para votar o relatório que está pronto há meses, porque se vamos perder ou ganhar o assunto A ou B, isto é tema para a democracia e para o voto. Mas o que a sociedade brasileira almeja é que seja votada a reforma política, que quem defende financiamento privado defenda da tribuna, conquiste os votos para manter o financiamento privado. Mas que enquanto isso não ocorra, ministro, eu torço e, como brasileiro, desejo que esta Corte, que o Supremo Tribunal Federal, julgue com a maior brevidade possível a ADIM da OAB, que trará, se for acolhida, do meu ponto de vista, e digo isto respeitosamente, como a minha posição, trará mudanças extremamente positivas para a política brasileira, eliminando o dinheiro empresarial no financiamento da política, colocando um teto único para cada financiador, pessoa física, em campanhas, definindo o limite para a entrada do dinheiro do próprio candidato, e somando-se a isso o projeto de lei que estou apresentando, definindo tetos de gasto para cada uma das eleições. Muito obrigado, senhor ministro. Agradecendo a participação do deputado federal Henrique Fontana, e como nós estamos aqui no fórum de debate amplo, livre, eu só queria pedir a compreensão dos senhores, porque temos muitos expositores que poupem o constrangimento de eu ter que interromper a exposição. Eu gostaria agora de chamar à tribuna o professor Eduardo Mendonça, que também disporá de 15 minutos para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima doutora Sandra Curu, senhora secretária, senhoras e senhores, agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre esse tema. Pretendo expor o parecer que elaborei na Comissão de Estudos Constitucionais. Não falo em nome da OAB, que é muito bem representada pelo presidente César Brito, mas falarei do parecer que tive a oportunidade de elaborar com alguns acréscimos. Antes disso, parabenizo o ministro Luiz Fux pela iniciativa de trazer ao debate essas contribuições e os fatos que certamente vão iluminar a compreensão dos argumentos jurídicos. O deputado Henrique Fontana já trouxe um relato em primeira pessoa que eu pretendo, de certa forma, equacionar em argumento jurídico, inclusive tentando contornar a objeção que o ministro Luiz Fux levantou desde o começo, de que esse poderia ser um tema de difícil enfrentamento pelo Tribunal Constitucional, pela variedade de enfim, matérias e temas que ele envolve. Há, nessa ação direta, 3 questões básicas, e entendo que todas 3 gravitam em torno de um mesmo tema central. As 3 questões são a possibilidade ou não de que empresas efetuem doações em campanhas eleitorais, sendo que atualmente há um limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior,
um limite que, na prática, permite que as empresas de maior expressão doem tanto quanto queiram e que só é, de fato, um limitador para quem tem a menor expressão econômica. A segunda questão, um limite à doação de pessoas físicas, também com base em um percentual da renda auferida no ano anterior, que acaba funcionando pela mesma lógica. As pessoas que têm uma renda maior, naturalmente, podem doar tanto quanto queiram, na verdade, muito mais do que gostariam, e as pessoas com menor potencial econômico, naturalmente, têm uma limitação real. E o terceiro ponto, a inexistência de um limite efetivo para que os candidatos empreguem recursos próprios, sendo que hoje isso é fixado pelo próprio partido. Como eu mencionei, eu entendo que há aqui um ponto comum que une essas três questões, que é a discussão de que em que medida a interação do poder econômico com o sistema político é possível, legítima, e a partir de que momento ela começa a ser uma colonização, uma captação indevida. Eu imagino que seja possível ser ainda mais específico e limitar ainda mais em duas questões específicas e pontuais, que seriam a doação de dinheiro por particulares ou por empresas, sobretudo por empresas, corresponde a uma forma de exercício da liberdade de expressão e de direitos políticos? Se sim, essa manifestação é extensível às empresas e em que medida? Acho que essa é uma questão teórica que deverá ser enfrentada pelo tribunal. E uma segunda questão, que está ligada a essa, mas não é absorvida por essa, seria saber, ainda que se trate de um direito fundamental, ou que não se trate, mas seja autorizado por lei, quais as condições e os limites em que é possível e legítimo que o poder econômico se expresse na forma de doações eleitorais. As duas perguntas estão imbricadas, como eu mencionei, e comportam uma enorme variedade de respostas. Na verdade, cada país tem um sistema de financiamento eleitoral com uma variedade de questões pontuais a serem enfrentadas, desde a autorização ou não das doações privadas, até os diferentes sistemas de transparência, até a possibilidade ou não de financiamento público exclusivo e de que forma ele se dará. Portanto, há uma variedade muito relevante, muito significativa de questões pontuais. E, naturalmente, não se espera que o Supremo Tribunal Federal possa estabelecer desde logo ou de plano um sistema abrangente que abarque todas essas variáveis. Essa é a objeção mais comum levantada à intervenção, à possível intervenção do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fux sintetizou na discussão sobre as capacidades institucionais. Apesar de concordar e de, enfim, constatar essa variedade e, portanto, a impossibilidade de uma resposta inteiramente abrangente, penso que há um espaço de consenso dentro do dissenso e, mais do que isso, um espaço de decisão jurídica que pode e deve, na minha compreensão, ser imposta pelo tribunal como uma exigência mínima da Constituição, pelo menos como a constatação que o sistema atual é claramente insuficiente, tal como relatou o deputado Henrique Fontana, com riqueza de detalhes. É um sistema que, naturalmente, promove a desigualdade e não a igualdade, e, nesse sentido, um sistema que não serve à democracia no Brasil. Para fazer essa exposição, eu gostaria de me ater a dois pontos. Há vários, naturalmente, mas acho que há duas questões centrais que permitem concluir por esse espaço de atuação legítima e, arriscaria dizer, necessária do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. E arriscaria dizer também que são dois pontos que já encontram amparo na jurisprudência do tribunal e que, portanto, permitiriam uma atuação que não se confunde com um ativismo e, mais do que isso, uma atuação que já mantém as linhas jurisprudenciais básicas nessa matéria. A primeira questão que eu gostaria de abordar é aquela que me parece ser a questão central, o direito mais básico, mais essencial, que está associado a esse tema, que é o direito à igual participação política, da qual falou o deputado Henrique Fontana,
e que se cristaliza, que costuma ser sintetizado na máxima de um homem, um voto. É claro que não é possível eliminar distorções e variações que geram alguma mudança no impacto, na influência eleitoral de cidadãos e empresas, mas, ainda assim, há uma máxima desejável de igualdade política, que deve ser realizada na maior medida possível, ainda que não em toda a sua extensão, mas na maior medida possível. E, certamente, um sistema de financiamento eleitoral que produza não esse resultado desejável na maior medida possível, mas sim o resultado oposto, um sistema que intrinsecamente produza mais desigualdade e mais captação do poder do sistema político pelo poder econômico, é um sistema inconstitucional e que, portanto, justifica alguma forma de interferência e intervenção judicial. Esse pressuposto básico, o pressuposto de que a igualdade de oportunidades, a igualdade de chances é o vetor primordial do sistema político, é amplamente baseado na Constituição, no direito à igualdade, na própria democracia e amplamente reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no precedente que o deputado Henrique Fontana mencionou, das cláusulas de barreira, ou da cláusula de barreira que havia sido instituída. Independentemente da convicção que se tenha sobre o mérito, o fundamento era o de que uma limitação criada por lei, não poderia ter como resultado um cerceamento excessivo na igualdade de participação dos diferentes grupos políticos. Portanto, esse é o pano de fundo, esse era o consenso básico por trás da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente de se entender que o quadro específico justificava ou não essa constatação. Da mesma forma, esse mesmo apego à igualdade de chances e à máxima de que a lógica geral é a igualdade do voto está por trás da decisão amplamente comentada e, enfim, mencionada do Supremo Tribunal Federal na fidelidade partidária. Também ali, o fundamento último era essencialmente o de que um parlamentar que troca de partido sem que haja um motivo justificável acaba levando uma base de votos que não lhe pertencia, que pertencia ao partido e, portanto, tornando esse exercício de mandato artificial. Também aqui o fundamento último presente na jurisprudência do Supremo, amplamente consagrado, não só no Brasil, mas também por outros tribunais constitucionais, é o de que o direito mais básico, mais essencial, certamente acima do direito a doar dinheiro em campanhas eleitorais, é o direito à igual participação política. E, portanto, na medida em que o Supremo entenda ou venha a entender que o sistema atual de financiamento partidário promove o caminho inverso, é natural que haja um espaço para a declaração desse vício, dessa invalidade, sem entrar ainda na discussão de qual é a solução que se deve dar ao eventual vazio ou à necessidade de uma transição de um regime a outro. O segundo fundamento, que também imagino presente na jurisprudência do Supremo e que acho importante aqui, é a necessidade de que o sistema político não seja avaliado segundo a literalidade da norma, mas também na sua interação com a realidade. Quer dizer, não adianta que a norma seja, no seu relato abstrato, compatível com o princípio da igualdade, se ela produz uma desigualdade material insuperável. Não adianta em quase nenhum segmento da vida e certamente não adianta no segmento da conformação do sistema político. Há um precedente do direito comparado especialmente interessante sobre matéria eleitoral, um julgamento da Corte Constitucional Alemã, que diz exatamente isso. É um julgamento de 58, é antigo, mas a premissa é a mesma. Quer dizer, uma lei que regulava doações de particulares e isenções tributárias, que no seu relato abstrato tratava igualmente a todos os potenciais doadores. Na medida em que se constata que há partidos que naturalmente têm um apelo maior ao capital econômico, ao poder econômico, e que serão, portanto, beneficiados de fato, essa lei produz desigualdade, não igualdade, e, portanto, é inconstitucional nessa sua conformação e nesse seu efeito. Portanto,
essa segunda linha de que nenhum sistema é válido ou inválido em abstrato, sobretudo em matéria eleitoral, e sim válido ou inválido à luz do resultado que produz, também é reconhecido na jurisprudência comparada e na jurisprudência do Supremo, que também adota essa premissa. Por exemplo, nesse caso da cláusula de barreira que já mencionei, na interpretação das inelegibilidades em que o Supremo Tribunal Federal baseia-se amplamente na teleologia, no resultado que a interpretação produz, e, portanto, essa também é uma segunda linha que deve ser levada em conta. É verdade, e acho que esse é um ponto a ser enfrentado, que a maior parte dos sistemas se baseia em algum tipo de financiamento misto. Na jurisprudência de tribunais importantes, como nos Estados Unidos e no Canadá, que enfrentaram a matéria, se entendeu, inclusive, que havia, sim, um direito fundamental ou uma decorrência da liberdade de expressão que autorizava as empresas, ou pelo menos as pessoas físicas e empregados de empresas, a efetuarem doações. Mas, mesmo lá, se enfrentou em que medida, de que forma o sistema deveria ser conformado para não produzir desigualdade. E, em outros países, também se enfrentou essa questão, partindo-se da premissa de que nenhum sistema será válido se produzir desigualdade. Portanto, a questão que se coloca para o Supremo Tribunal Federal não é de discutir em abstrato se empresas podem fazer doações, e sim se a lei brasileira, da forma em que está, permite ou não que haja uma captura, uma conversão quase automática de dinheiro em apoio político, o que, evidentemente, é incompatível com a democracia. E aqui termino, senhor presidente, com uma mera sugestão que, em rigor, já estava na ADIM, na ação direta de inconstitucionalidade, que resultou de uma representação do professor Daniel Sarmento, professor Cláudio Pereira de Souza Neto, e que foi acolhida pela OAB, acho que com grande mérito. A sugestão de que o Supremo Tribunal Federal, sugestão é muita ousadia, mas a constatação de que o Supremo Tribunal Federal não precisa, ou não necessariamente precisaria, dar a palavra final sobre isso, ou ter a pretensão de dar a palavra final sobre isso, na medida em que a constatação dos vícios inequívocos, manifestos do sistema atual já é suficiente para legitimar uma decisão que constate e declare esses vícios e que, naturalmente, devolva, em parte, a matéria ao Poder Legislativo com outro status, devolva já com algumas premissas assentadas, devolva com as diretrizes que deverão ser observadas. Se o Supremo Tribunal Federal constata que o sistema atual é inválido, é perfeitamente possível que o legislador se debruce sobre ele, mas já com um debate público muito mais bem nutrido, muito mais sólido, tal como vem acontecendo com muitas matérias que passam pela judicialização. Quer dizer, a judicialização tem produzido novas ideias, argumentos de princípio, e esse é um tema em que o Brasil precisa desesperadamente de uma discussão com argumentos de princípio e não só com conveniência. Sendo assim, louvo a iniciativa de Vossa Excelência, do ministro Luiz Fux, de promover esse debate, e tenho certeza que só com o debate, mas também com a ação, o Supremo Tribunal Federal estará promovendo um diálogo institucional e social de qualidade sobre um tema de importância quase sem paralelo. Muitíssimo obrigado e boa tarde a todos. Agradecendo a participação do professor Eduardo Mendonça, eu convido agora o professor doutor Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, Sandra Quirô, doutora Carmen Lilian, secretária dessa audiência pública, senhores advogados, professores, representantes da sociedade civil. Inicialmente, eu agradeço a honra do convite de poder participar dessa audiência pública que trata de um tema tão importante para a democracia brasileira
e parabenizo o ministro Luiz Fux por ter resolvido convocar a audiência pública tratando de maneira democrática a discussão sobre a democracia. Eu fui o autor, juntamente com o professor Cláudio Pereira de Sousa Neto, da representação que nós encaminhamos ao Procurador-Geral da República e ao Conselho Federal da OAB, visando a propositura dessa ação. O Conselho Federal da OAB acolheu a minha sugestão e do professor Cláudio Pereira de Sousa Neto, e a ação foi ajuizada. Então, naturalmente, eu vou defender algumas das premissas da ação direta de inconstitucionalidade, e o farei abordando argumentos teóricos, mas também correlacionando-os com o quadro empírico subjacente, como, aliás, já foi muito bem feito, tanto pelo deputado Henrique Fontana, como pelo professor Eduardo Mendonça. Então, como já foi dito aqui, o quadro empírico que caracteriza o Brasil nesse tema do financiamento das campanhas é o seguinte: as campanhas são cada dia mais caras e hoje é praticamente impossível a obtenção de sucesso eleitoral sem o dispêndio de recursos cada dia mais vultuosos. Tem-se, por outro lado, um cenário em que são poucos os doadores de campanha que doam quantias vultuosas. O contexto empírico não é o da pulverização de doadores, cada um fazendo pequenas contribuições. Esse cenário ele causa dois problemas muito graves. Por um lado, ele gera a plutocratização da política brasileira em detrimento da igualdade entre os eleitores e da igualdade entre os candidatos e as forças políticas. Em segundo lugar, ele alimenta vícios não republicanos da sociedade brasileira. O financiamento de campanha é um dos berços da onde brotam talvez os mais graves problemas de corrupção que o país tem enfrentado. E isso não é uma singularidade brasileira. Em diversos outros países, em diversas outras democracias, o financiamento privado de campanha tem gerado escândalos de corrupção. Por que a relação entre igualdade, democracia e financiamento de campanha? Como já foi bem dito aqui, em primeiro lugar, a democracia se assenta na afirmação da igualdade política entre os cidadãos. A ideia é de que todos os cidadãos possam ter a mesma influência no poder político, vindo daí não só o princípio do one man, one vote, como também a própria ideia do princípio majoritário. Quer dizer, num cenário em que há desacordo, prevalece a vontade da maioria, atribuindo-se o mesmo peso a cada um. Então, é um princípio que nutre, que alimenta axiologicamente a democracia, a ideia da igualdade política. E, como já foi muito bem destacado aqui, compromete gravemente a igualdade política um sistema em que o poder econômico privado tem uma influência tão decisiva no resultado das eleições, tem uma influência tão decisiva no processo eleitoral. Mas, a mais, não se trata tão somente de permitir que a desigualdade econômica quase que se transporte para o meio político, colonizando. O legislador foi além disso. Sabe-se que, em matéria de igualdade, é essencial que as diferenças acolhidas pelo legislador guardem uma relação de pertinência lógica em relação ao objetivo que se visa atingir. Pois bem, qual o objetivo que se visa atingir quando são estabelecidos limites para as doações de campanha? Naturalmente, reduzir a influência do poder econômico sobre as eleições. Imaginemos o seguinte cenário: um sujeito pobre que recebe R$10.000 ao longo de um ano. Pela legislação hoje existente, ele poderia, numa campanha eleitoral, fazer uma doação de até R$1.000 no ano seguinte. Se ele doasse R$1.500, ele praticaria um ato ilícito. Já um cidadão que recebe R$100 milhões, ele pode fazer uma doação de até R$10 milhões. Se um doa R$10 milhões, o seu ato é lícito. Se o outro doa R$1.500, o seu ato é ilícito. Não há nenhuma razoabilidade nesse tipo de discriminação. Quer dizer, não é só um problema
do ordenamento que possibilita que o poder econômico se infiltre na política. Mais do que isso, ele quase que instiga essa infiltração do poder econômico no poder político. E, no direito comparado, nesse ponto, nós estamos praticamente sozinhos. Os países em que há estabelecimento de limites de doação para campanhas o fazem estabelecendo valores fixos. Por exemplo, em Israel, é um valor que monta aproximadamente $410 por doador. No Canadá, são $5.000. Na França, 4.600 euros por candidato ou 7.500 euros por partido. Na Espanha, 6.000 euros. Portugal, a legislação, na minha opinião, é generosa demais, permite doações de até 25 salários mínimos. Estamos falando sempre de valores fixos. Qual é a razoabilidade de se definir, a partir do que o sujeito recebeu no ano anterior, quanto que ele pode doar nas eleições futuras? Não há nenhuma razoabilidade nisso e, portanto, há uma violação clara ao princípio da igualdade. O princípio da igualdade é afrontado não só na dimensão atinente ao cidadão, mas também na dimensão atinente aos candidatos e às forças políticas, porque, naturalmente, aqueles que têm mais recursos ou que têm os contatos com o poder econômico são imensamente favorecidos através do presente regime legal, enquanto aqueles que não têm esses recursos ou não têm esses contatos são desfavorecidos. Se nós pensarmos também em termos de forças políticas, de concepções ideológicas, é evidente que favorece-se o interesse do capital em detrimento do interesse dos grupos excluídos. E a legislação brasileira, nesse particular, tem vícios que são até chocantes. O que explica, por exemplo, que se permita a doação de empresas, de pessoas jurídicas, de maneira bastante ampla, e não se permita a doação por sindicatos? Quer dizer, essa é uma violação flagrante da igualdade entre concepções ideológicas distintas que se apresentam na esfera pública, né? Além do problema da igualdade, há impactos gravíssimos do regime legal sobre o sistema republicano, porque todos sabemos, né, o julgamento da ação penal 470 revela muito bem isso, com uma série de outros casos, o julgamento que o Supremo enfrentará em breve sobre, enfim, financiamento de campanha no estado de Minas Gerais, como, enfim, relações promíscuas, relações espúrias, nascem nesse contexto de financiamento de campanha. Como, infelizmente, o financiamento de campanha serve para que sejam criados certos vínculos em que o doador, no futuro, se considera o credor, muitas vezes, de prestações antirrepublicanas. O Supremo Tribunal Federal vem dizendo reiteradamente que o princípio da proporcionalidade não é apenas um mecanismo para restrição de medidas excessivas enfim, que vão além no que diz respeito à regulação de direitos fundamentais. O princípio da proporcionalidade também envolve a proibição de proteção deficiente. Quer dizer, quando o Estado faz menos do que deveria para proteger e promover direitos fundamentais ou valores republicanos, ele também ofende a Constituição. E é claramente isso que nós temos na legislação brasileira atual. Algumas objeções que vêm sendo lançadas contra essa tese, acho que merecem ser esgrimidas. Em primeiro lugar, que o problema não seria das regras sobre financiamento de campanha, mas sim do Caixa 2. Ora, são estratégias de atuação absolutamente sinérgicas. Uma não exclui a outra. É evidente que é preciso enfrentar o problema do não cumprimento das regras, o problema do Caixa 2, fortalecendo, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral, tão bem representado pela doutora Sandra Quirô, fortalecendo a Justiça Eleitoral, mas isso em nada exclui que se aperfeiçoe o ordenamento jurídico, inclusive expurgando dele aqueles seus aspectos mais manifestamente inconstitucionais que estão presentes nessa legislação. Um segundo argumento que às vezes é lançado é o de que essa restrição violaria a liberdade de expressão. Ora, não me parece que dar dinheiro seja uma forma de expressão, enfim, tutelada no âmbito da liberdade de expressão. E como disse muito bem o doutor Eduardo Mendonça, a gente não pode compreender o sistema constitucional de uma maneira absolutamente desvinculada da realidade empírica subjacente. Pois bem,
vejamos o comportamento dos principais doadores de campanha no Brasil, que já foram aqui listados pelo deputado Henrique Santana. Em geral, são entidades que têm uma relação muito profunda, muito direta com o poder político, empreiteiras, instituições financeiras, grandes empresas, que com enorme frequência doam para os candidatos rivais. Então, como que se pode conceber isso como exercício de liberdade de expressão ideológico? Quer dizer, você doa para um candidato e doa também para o outro, né? Há um cientista político que destacou muito bem, o David Samuels, que destacou muito bem que o sistema de doação no Brasil, ele se baseia muito menos na ideia da expressão da ideologia e muito mais na expectativa de que haja contraprestações de serviço. Quer dizer, está muito mais inserido numa lógica espúria e antirrepublicana de um mercado de benesses futuras do que no exercício da expressão de concepções políticas e ideológicas. Podemos discutir também se o Supremo Tribunal Federal é o foro adequado para esse tipo de debate. No Brasil de hoje, cada vez mais se discute a judicialização da política e muita gente critica o Supremo Tribunal Federal, dizendo que, em determinadas decisões, o Supremo Tribunal Federal iria além do que é legítimo que faça numa democracia, né? Fala-se como juízes não são eleitos, seria, enfim, algo muito excepcional a possibilidade de que derrubem decisões adotadas pelo legislador eleito pelo povo. Pois bem, é absolutamente descabida a crítica antidemocrática nesse caso, que o que se busca no Supremo Tribunal Federal é exatamente a garantia dos pressupostos do funcionamento da democracia. Então, essa é uma ação, talvez como nenhuma outra na história do Supremo Tribunal Federal, que o que se busca é o fortalecimento da democracia, é viabilizar que a democracia brasileira possa ser uma democracia de direitos iguais para todos os cidadãos, e não uma plutocracia. Num cenário como esse, não faz sentido a crítica de que o Supremo iria longe demais se interviesse nessa seara. E podemos agregar a esse argumento um outro adicional para justificar a intervenção do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, que diz respeito, o ministro Fux já utilizou hoje essa expressão, as capacidades institucionais. Pois bem, sabemos que o Congresso Nacional é a instituição beneficiária das doações de campanha. Então, naturalmente, em que pese os louváveis esforços de pessoas como o deputado Henrique Fontana, há dificuldades de lidar com esse tema, há dificuldades de cortar na carne, né? Então, em cenários dessa natureza, me parece natural, me parece até necessário que haja uma intervenção jurisdicional até para proteger o funcionamento da democracia, até para proteger o funcionamento das instituições republicanas. Eu encerro dizendo, como o professor Eduardo Mendonça já disse, que essa é uma questão muito complexa, que talvez o Supremo Tribunal Federal não tenha como e não deva resolver sozinho. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sinalizando que não pode, demarcando os princípios fundamentais que devem reger essa matéria, pode ser um impulso extremamente importante para um diálogo institucional com o Poder Legislativo no equacionamento desse tema tão central para a democracia brasileira. Nós temos avançado muito na democracia brasileira, mas é preciso torná-la cada vez mais inclusiva, cada vez mais republicana. E o tema do financiamento de campanhas é absolutamente essencial nesse contexto. Muito obrigado. Agradecendo a participação do professor Daniel Sarmento.